Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando o episódio número 122, sexta temporada Francine. Além dos parques, o podcast oficial do MD1. Aquele que eu diria que é indispensável pra você ser feliz. É, isso aí. E eu vou dizer, o episódio de hoje tá um assunto muito gostoso, que a gente adora falar e faz, sei lá, eu acho que assim, talvez um ou outro tópico desse tema, a gente já tenha um podcast dele aqui, mas hoje a gente vai reunir várias que não são lugares, são experiências que agregam a sua viagem pra Orlando. Exatamente, a primeira delas é não traga a sua sogra. Obrigado, para mais dicas, sigam o Ai, coitada da dona Vânia. Isso é pra dizer o que estraga a experiência da viagem, Francine. Certo. Exato, o que não fazer na viagem. Mas vamos lá. O episódio de hoje fala de experiências e, obviamente, Orlando é uma terra de experiência onde a gente pode vivenciar muitas delas e tem muitas coisas muito legais, né? Alguns episódios atrás, aí a gente comentou, por exemplo, da nossa experiência em nos hospedarmos num hotel, mais uma vez, que foi o Westgate River Ranch, que é um lugar que a gente ama, né? Que é um lugar que a gente acha incrível, que é um lugar que deixa você vivenciar coisas que às vezes não é a realidade de muita gente, né? Seja porque você não teve oportunidade, seja porque realmente é distante do seu dia a dia, né? Aquela coisa de viver no campo, numa fazenda, né? Como essas pra quem coisas gosta todas. desse tipo de coisa, né? Mas eu já vou trazer, aproveitando esse gancho do episódio passado ou retrasado, acho que retrasado, que eu vou trazer uma experiência que, apesar da gente ter comentado dela, né, naquele episódio, eu acho, né, até pela minha vivência nesse mundo, né, que eu acho que ela é muito legal, é muito válida, e a gente vai pontuar ela hoje aqui. Não a experiência do hotel como um todo, mas a experiência isolada do rodeio. Eu acho que o rodeio demais. É muito legal, né? Então, assim, é um mini rodeio, claro, né? Não é um rodeio nas proporções que a gente tem no Brasil. O Brasil é um dos lugares que tem os maiores, mais bonitos, né? Os mais belos rodeios do mundo. Grandes etapas, né? Naqueles que são os mais conhecidos, como Jaguariúna, Barretos, Americana, né? Grandes... né? Tem outros, óbvio, mas assim, grandes etapas do rodeio nacional e até internacional, né? Então, assim, é uma estrutura gigantesca, tem show, aquela coisa toda, tal. Aqui é uma experiência entre aspas, num mini rodeio. Então, você tem aquela arquibancada, você tem as apresentações, né? Você tem as competições, aí você tem muitas apresentações, na verdade, que são os desfiles, né? Que são as introduções, a chegada, etc. Sempre muito entretenimento. Então, assim, e o rodeio, ele é uma opção, né, totalmente isolada, ou seja, você pode simplesmente ir pro rodeio. Isso eu acho muito legal, né? Por exemplo, o ingresso ali do rodeio do Westgate, que fica 1h20, de Orlando mais ou menos, custa $30 por pessoa. E eu acho legal viver essas experiências. Por exemplo, eu nunca fui nenhum desses rodeios grandes do Brasil. Eu só fui em rodeio, tipo, da Expo Jaú mesmo, né? Sei lá, um super rodeio. Não é um super rodeio, né? É um rodeio. Mas assim, é muito diferente a experiência de você vir pra um rodeio, assistir um rodeio aqui nos Estados Unidos. E eu vou te dizer a maior das experiências. O locutor fala inglês. Essa daí é sensacional. Mas é muito bonito, assim, mesmo que você, de repente, não tenha fluência no inglês, é muito bonito de ver, sabe? Eles entrando com as bandeiras, e aí... pelo menos nesse, né, do Westgate, que foi, na verdade, é o único rodeio que eu já fui aqui nos Estados Unidos também, tá? Tem a oração antes de começar, eu acho tão legal, assim, é uma experiência diferente. E eu acho até legal, assim, às vezes incluir coisas, por exemplo, às vezes é um tipo de pessoa que tá ouvindo esse podcast que gosta de frequentar rodeios, que vai pra essas festas, Barretos, Americana, e eu acho legal você sentir a diferença cultural do mesmo, tipo assim, um mesmo evento é diferente aqui. Tudo é diferente, né? É outro país, é outra cultura. É a mesma coisa, uma outra Lá eles falam, segura, peão! Aqui a gente precisa introduzir o hold on, cowboy! Essa é muito besta. Mas, é igual assistir show. O show aqui é diferente do show no Brasil. O Brasil é muito melhor. Claro que Falou de show no Brasil é muito melhor. E fora que show aqui começa cedo, não sei, o entretenimento ele é de uma forma diferente aqui. É diferente. É a mesma coisa, por exemplo, eu lembro que, principalmente lá no início do MD1, né, que também, enfim, esse lance de compartilhar as coisas na rede social, pra mim era muito novo, e hoje também um público, que a gente já tem um público grande, né, a maioria das pessoas que já vieram
vieram para os Estados Unidos alguma vez, etc e tal. Mas, por exemplo, as pessoas estranhavam muito até mesmo a questão do hotel, a questão de restaurantes aqui. Vamos falar de Orlando? Você vai no Brasil, assim, é uns puta restaurante, né? Uns lugar bonito, uns lugar legal. Aqui em Orlando tem também esse estilo? Tem, mas muitos dos restaurantes ficam nesses malls numa portinha que você não diz nada, sabe? Ou até mesmo um dentista, uma clínica. É diferente. Parece tudo meio padrão, né? É a cara do mall, não é a cara do estabelecimento. Exatamente. Às vezes você fala, puxa, será que o lugar é bom? A cara tá meio esquisita. Não tá muito com cara de restaurante, ou de uma clínica, ou de um laboratório, mas é muito comum aqui isso. Sim. Então eu acho legal você poder ver realmente, sentir essa diferença. E quando a gente fala de experiências aqui, claro, se tem outras coisas nada a ver, mas é viver essa experiência assim, porque pensa só, a pessoa que vem pra Orlando, tá, ela ama Orlando, ela tem, né, quer conhecer a Disney, quer conhecer os parques, essa coisa toda, ou ela simplesmente é apaixonada pelos Estados Unidos e também tá conciliando conhecer os Estados Unidos junto com Disney e tudo mais. Então é legal a gente viver o que a gente vê nos filmes. Mas se você quiser um pouco da cultura americana, Orlando não vai ser o seu melhor destino. Então você vai sair daqui falando espanhol e comendo churrasco, Francine. Mas dá pra comer um hot dog. Coisas da Flórida, Francine. Mas eu acho que de fato, né, essa comparação cultural ela é totalmente válida no convívio americano. Mas é muito importante você estar proposto a gente conhece muita gente, pessoas que vêm só a passeio, pessoas que moram aqui, que simplesmente vivem a mesma vida, da mesma forma, com a mesma cultura, com os mesmos amigos, né? Não que você tenha que trocar de amigos, mas assim, estar aberto a viver a cultura americana, experimentar comidas americanas, temperos americanos, festas americanas, lugares americanos, isso vai fazer com que a sua cultura seja enriquecida. Senão você simplesmente mudou de lugar físico. Sim, né? sim. E a gente quer falar um pouco aqui sobre experiências que a gente acha que são muito legais. Independentemente, às vezes, até de serem literalmente culturas americanas, mas coisas que você pode experimentar na sua vinda para Orlando. E tem uma que eu acho que isso sim, Francine, os americanos são, assim, uma das maiores potências do mundo. Eu tô falando de basquetebol, eu estou falando de NBA. Eu amo! Experience, muito gente, legal, né? Sério, eu sou apaixonada com os jogos NBA, assim, não sou uma pessoa que... E é engraçado que você nunca foi muito ligada com basquete, né? Não é que eu nunca fui muito, eu sempre fui zero, né? Eu não tenho relação alguma com basquete. Você conhece Hortência? Eu conheço o Oscar. Quem é da família conhece, quem é os amigos eu conheço. Que o Oscar é amigo pessoal. Mas assim, você conhece a Hortência? Você conhece a Paula? Já ouvi falar. Então assim, tem pessoas, né? Tem ídolos mundiais dentro do basquete, dentro do esporte brasileiro, é claro, que a gente poderia citar vários, mas a gente tá falando de basquete. Então assim, tem muitos atletas do esporte, né? Eu lembro Oscar, Guerrinha, era uma seleção poderosa do basquete, né? Quando a gente fala de NBA, a gente fala de uma liga de basquete que é a mais famosa do mundo, ponto. Sim. Né? E você experimentar estar num jogo da NBA, porque assim, mesmo quando a gente teve lá há muitos anos atrás a oportunidade de ver esses gênios brasileiros nas quadras brasileiras, a experiência é outra. Não por conta dos gênios que estão jogando, por conta do espetáculo que envolve um jogo da NBA, né? O espetáculo é simplesmente uma coisa assim, como eu falei, eu não tenho relação alguma com basquete. Eu não sou uma pessoa muito ligada a esportes, que gosto de assistir nem nada disso. Não acompanho, não acompanho. Mas assim, eu amo ir em jogos de basquete aqui. A gente tem o Kia Center, que é onde acontece os jogos da NBA aqui. Joga Orlando Magic. E vou te dizer, é muito legal. Porque um jogo que tem, sei lá quantos minutos ali, que eu sempre lembro, depois eu esqueço, pra vocês terem noção, né? Sabe tudo de basquete. Sei muito. Mas assim, ele dura 3 horas, 4 horas, sei lá, porque é um espetáculo e você não fica cansado. É uma energia aquele estádio, aquele lugar ali, que assim, só de estar lá, você pode não estar entendendo nada que está acontecendo. Você não pode nem saber, de repente, não sei como funciona o jogo em si, mas vou dizer, nem precisa, porque só de estar ali é muito, muito, muito legal. Eu acho que é uma energia, assim, absurda. Eu amo, a gente vai sempre, né? Sempre que tem na temporada de jogos aqui, a gente sempre vai, pelo menos 2, 3 vezes numa temporada. A gente adora. E você pode comprar lá na MD Travel, tá? A gente vende jogos de NBA, mdtravel.com aí. Então, na verdade, a MD Travel é o seu caminho para
para realizar a maioria das experiências aqui. O seu hotel, o seu carro, os seus ingressos dos parques, das experiências como basquete, NASA e muito mais. Chip de viagem. Já deixa guardado aí md1travel.com. Uma coisa que é curiosa, aí só para de repente para pessoa que nunca foi, algumas coisas. Você falou, eu do tempo do basquete, eu não sei como é que é. Beleza. Vamos lá. O basquete ele é dividido em 4 tempos de 10 minutos, tá? Aqui na NBA, 4 tempos de 12, tá? Só que qual que é o grande barato disso? O cara fala assim, eu vou lá, vou assistir, então vou pagar, vou assistir o basquete, vou ficar lá 40 minutos. Eu vou ficar 1 hora, porque vai intervalos e tal. Meu amigo, não. Demora. Assim, você vai curtir muito essa experiência. Muito. Porque toda hora o técnico pede pausa, pede pra parar lá, pede tempo. Aí entra o mascotinho, aí dança, e tem DJ, e joga bola, e joga camiseta, e joga um monte de coisa. E não se esqueça, você que de repente não entende de basquete, que o basquete, o cronômetro, diferentemente do futebol, que todo mundo no Brasil conhece, sabe muito, né, ou sabe muito boa parte das regras. O futebol no Brasil são 2 tempos de 45 minutos, né, o futebol. Sim. Agora é o seguinte, o árbitro soltou o cronômetro, ele corre 45 minutos e acabou. No final, o juiz, ele mais ou menos avalia ali, teve uma parada, uma falta, uma substituição, vou dar 2 de acréscimo, vou dar 3 minutos de acréscimo. No basquete, não. No basquete, a bola parou de rodar, né, a bola saiu de quadra, para o cronômetro. O cronômetro só roda com bola rolando. Então é o seguinte, 40 minutos ou um tempo de 10 não dura 10. Né? Ele vai durar 10 jogados. Literalmente jogados. Então, obviamente que ele dura muito mais do que isso. Você vai ter muito tempo pra ficar lá. Tem comidinhas, tem, né, tem uns como é que chama lá? Os fast food lá. Vários. Tem hot dog, tem pizza, tem os mexicaninhos, tem várias coisas que inclusive tem refrigerante refil quando a gente tá falando ali de Orlando Magic, né? A gente gosta muito, né? Então a gente que toma bem refrigerante, principalmente o Kiko, nós temos o copo refil, que pra gente vale muito a pena. Mas enfim, então é muito legal. Aí na pausa você vai lá, você pega um hot dog, você pega quem gosta, toma uma cerveja, toma uns negócios assim, franguinho. É muito legal, uma super experiência que você pode, assim, sem dúvida alguma, vai acrescentar, vai agregar aí na sua viagem. Eu acho legal a gente trazer esse lance das experiências que agregam a viagem, porque quando a gente fala de uma viagem para Orlando, né, é uma viagem que é muito parque, né? Vamos falar 90% dos casos, tirando aqueles que já vieram várias vezes e aí querem mais curtir a cidade, fazer outras coisas diferentes. A grande maioria das pessoas, principalmente quem vem as primeiras vezes aí, querem fazer parque atrás de parque. E aí tem que ter dias livres, né? Que a gente fala, tem que intercalar, porque só o parque ele é muito cansativo, ele é muito maçante. Mas o intercalar, não necessariamente, eu vejo muita gente falando, coloca premium, coloca outlet. Mas às vezes a pessoa ou não quer ficar fazendo compra, e até porque dia de compra não é um dia livre. É um dia você cansa pra caramba. Você anda igual o parque. Cansa e cansa a conta também. Cansa a conta, né? Então assim, às vezes você também não vai... imagina se todo dia livre vou pro shopping, pra mall, você vai querer gastar. E aí de repente, ou não tá com condição, ou não tem nada que você queira muito comprar. Então eu acho legal você conhecer, saber um pouco das opções que você tem aqui, que vão agregar na sua viagem. Vai ser um dia livre gostoso, sabe? Um dia de passeio, um dia de experiências, né? Descanso, porque descanso é necessário. Real. Agora, teve um casal... amigo de um amigo nosso. Amigos de um amigo nosso. Amigo, a gente fala assim, não faça mais de 2 parques seguidos, né? Faz 2 parques no máximo, descanse o terceiro dia. Os caras no primeiro dia, né? Fizeram só um dia parque. No outro dia o cara tava com pedindo água. Com cãibra, com hemorragia, né? Pedir arrego. Nossa senhora. Eu tô achando que ele era meio mole também, Francine. Tô achando. Ô, RR, depois pergunta se eles eram meio mole. Que eu tô achando que era meio um dia de parque tem que aguentar. Mas ou então não tá em dia com a academia no Brasil, não tá em dia possivelmente. Tá com a saúde meio debilitada. Né? Vamos dizer que também vale a pena, olha só, frase motivacional. Quando você tiver já uma viagem para Orlando, pode ser daqui a 1 ano, melhor ainda. Começa pra academia. Começa a fazer preparo físico. Não, vou dizer, tem que ter, principalmente se você vem no verão, porque no verão a gente fica muito mais cansado, é sol na cabeça, entendeu? É muito cansativo mesmo, e aqui é muito úmido. Agora eu vou falar uma experiência que essa aqui não é novidade para quem já nos
nos acompanha, porque eu amo essa experiência, eu amo falar dessa experiência, mas hoje eu vou ser um pouquinho mais específica, né? Que a gente sempre fala, visitar os hotéis da Disney. Vou pontuar o da Disney, porque na minha opinião, o da Disney ele tem mais experiências legais, ele tem coisas legais, ele tem mais entretenimento do que os outros hotéis em si, até mesmo comparando com o da Universal, que tem uma lojinha, tem restaurante, mas a Disney ela é diferente, né? Diferente. Então assim, quando a gente fala pra você visitar hotéis da Disney, que é muito legal, pra você conhecer, saber como é, porque tem os hotéis temáticos, né, os hotéis, enfim. A questão não é simplesmente você chegar no hotel, porque às vezes pode soar, mas vou conhecer o hotel, beleza, cheguei, olhei, muito bonito, acabou, tchau. Tirei foto, fui embora. Não, gente, os hotéis eles oferecem entretenimentos pra quem é hóspede, pra quem não é hóspede. Os hotéis ele tem restaurantes, né, que você pode simplesmente tomar um sorvete, beliscar uma batatinha, fazer alguma coisa assim. Tem coisas, muitos deles que qualquer um pode, né, mesmo não sendo hóspede, pode, por exemplo, assistir o filme Sob as Estrelas, que muitos deles Meu têm. nome, Francine? Movie Under Stars. Eu vou te falar. Eu fiz um vídeo, eu só falei errado, gente. É Movie Under the Stars. Muito bem, Francine. Movie Under Stars. Isso, Entendeu? Pra gente falar rápido. Exato, o D morre. E eles montam, tipo assim, às vezes é inflável mesmo, sabe? Um inflável com inflável um projetor, a tela, assim. É muito legal. Você fala assim, às vezes é um inflável, o maldoso já tá pensando que ele vai fazer amor sob as estrelas com uma boneca inflável. Meu Deus do céu. Muito bem. Mas bota maldoso nisso, né? Eu pensei, a hora que você falou. Pois é. Porque inflável, você já lembra de boneca inflável. De repente, né? Vai que. Ai, que... Pelo menos ela não reclama de nada, né? Nunca tá de mau humor e beleza. E a gente vai trocando uma ideia. É certo. É isso. Mas então... E o melhor, né? Não vem com a mãe. Isso é uma parte maravilhosa. Isso é muito idiota. Mas muito bem, vamos lá. Isso realmente é muito legal. Eu acho que visitar os hotéis, assim, tem uma experiência que é muito legal. Às vezes, simplesmente pra você sentar, dar aquela relaxada, sabe? Mas não fica pensando hotel, como a Francine falou. Falar visitar hotel, você vai, chega, para seu carro, desceu. Ai, que hotel bonito. Olhou a recepção, tal. Deu uma passeada, às vezes, até numa lojinha que tem ali próximo da recepção e vai embora. Não é isso. Não. É você realmente... curtir. Exato. Né? Tem hotéis que tem salas de arcade, tem restaurantes, tem lojas, tem experiências que você pode, que é isso que a gente está citando hoje, afinal de contas isso é sobre experiências. Então ela falou de algumas, né? Você pode assistir um filme sob as estrelas, né? Vários hotéis oferecem esse tipo de coisa. Caminhadas, é uma experiência. Por exemplo, o Port Orleans, que a gente ama aquele hotel. Você pode fazer o que a gente faz e que a gente fala isso no MD1 há 7 anos, que é uma coisa que eu faço desde moleque e a Francine desde que a gente tá junto, que é o quê? A gente vai pro Port Orleans, a gente faz uma... Ou Boardwalk ou Port Orleans. A gente essa caminhada específica. A gente caminha, a gente faz uma caminhada que já é saudável, no meio da natureza, paisagem maravilhosa. No final, a gente para. No caso do Port Orleans, a gente para ali no restaurante, do lado do Sasagula. A gente pede o Bené, que é aquele pãozinho de... aquele bolinho de chuva, modo de dizer, lá de New Orleans. Com o formatinho do Mickey. Exato. E que ele vem com açucrinha de confeiteiro em cima, e aí você come esse docinho. Claro, entender o nível que a gente tá falando é você interagir. Exato. Se não, fui lá, conheci o hotel, legal, bonito, tirou uma foto, foi embora. Talvez você vai falar, conheci esse hotel bonito, mas você não viveu nenhuma experiência nele, né? E se você fala assim, mas que eu não gosto de experiência, então desliga esse podcast e vai trabalhar, entendeu? Esse podcast não é pra você. Não Esse aqui é sobre pra quem gosta de experiências. E a gente ama experiências. Exatamente. E mais uma coisa que você que faz parte desse tópico aí. Você sabia que em vários hotéis, né, vamos falar da Disney, você consegue ver os fogos do castelo, por exemplo? Uma outra experiência. De outros pontos de vista e fazendo outras coisas. Exatamente. Né? Então, de repente, você já visitou o Magic Kingdom, mas você quer ver os fogos, você pode ir pro Contemporary Resort, que você tem vista ali pros fogos. Você pode ir no Polynesian e é uma delícia ali. Se você quiser jantar no Ohana, tem vista pros fogos, dependendo do lugar que você sentar. Ou se você quiser simplesmente estar no hotel e ver os fogos, você pode ali no meio que eles acendem aqueles... Aliás, as tochas. Aquelas tochas, como se fosse um luau.
delicioso ali, né? Delícia. Esse caso que ela tá citando aí do Polynesian, que é um hotel que faz parte do Magic Kingdom Resorts, ele fica ali é a primeira parada do monorail, né, sentido... É o hotel mais perto da entrada do Magic Kingdom. Você consegue ir a pé, né? Quando você... a pé, a gente só vai a pé, inclusive. Ao invés de passar ali no security ali das bolsas, você cruza reto, você passa reto à esquerda, vai, que você vai chegar lá no Polynesian. Enfim, é um hotel delicioso, com um tema bem havaiano, Lilo, Stitch, etc. E ali fora, onde ela tá citando, tem um gramado artificial com tochas, eles acendem, e dali, independentemente de qualquer coisa, se você vai só pra olhar mesmo, você consegue ver o castelo. Então, assim, cara, é demais. São coisas incríveis pra você poder vivenciar. É uma baita de uma experiência, assim, eu gosto muito. Outra que eu acho que é uma experiência muito válida, de repente, né, seja para um público mais específico, mas eu acho que independentemente, é tipo jogo de basquete, independentemente de você curtir esse assunto, eu acho que é um negócio que, meu Deus do céu, a gente tá do lado, imagina você ter a oportunidade de ver um foguete. Tipo assim, de ver o lançamento de um foguete. É muito legal. Primeiro que, dependendo de onde você tá, aqui em Orlando mesmo, você consegue ver, mas você vê aquela coisa, né, vê a fumaça ali. O rastro. Você vê o rastro. Agora, você tá na NASA, você ir pra NASA, você pode ir simplesmente pra ver o lançamento de um foguete. E é uma experiência absurda. É um negócio muito legal. Que a gente adora. Aliás, Francine, eu ia sugerir, não sei quanto que isso seria possível, viável, etc., a gente poderia colocar no aplicativo do MD1, pelo menos os lançamentos mais pontuais. Isso é legal, né? Para as pessoas poderem, porque muita gente me chama, às vezes, no inbox e tal, e fala assim, principalmente quando a gente mostra a NASA, eu queria ver um lançamento, como é que eu faço... Pra ver os dias, né? De repente a gente bota isso no aplicativo do MD1. Legal. Eu acho que ficaria bem legal. Nem que por enquanto seja uma coisa mais manual, de lançamentos mais pontuais, né? Então, assim, a pessoa deixa lá aliás, você que baixar o aplicativo, entra na sua loja de aplicativo, baixa lá, MD1. Né? Esse é um aplicativo obrigatório para quem vem para Orlando, ele é gratuito e ele vai resolver tudo praticamente que você precisa, desde comprar ingressos até, enfim, localizações, dicas, informações e muito mais, tá? Então é um aplicativo praticamente obrigatório para quem vem para Orlando e quer experimentar Orlando de uma forma mais profunda. O cara que vem para Orlando para não fazer nada ou não, né? Aí beleza, não precisa baixar não. Mas enfim, que não gosta de experiência nem nada disso. Mas também você não tá nem aqui ouvindo, né? Quem tá ouvindo aqui ama esse destino, gosta de curtir, gosta de estar com a família, gosta de criar memórias, gosta de viver experiências únicas, exclusivas. Então, assim, é uma opção e eu acho muito legal. A gente já assistiu vários lançamentos de lá, de dentro do Kennedy, da NASA. Você tem algumas opções dependendo do lançamento, né? Tem vezes que, dependendo do lançamento, dentro do próprio Kennedy, ali no fundo, ali quando você passa pelo gift shop ali, sabe, onde tem a lojinha e tal, tem um gramado e às vezes eles colocam o countdown ali, tem fica uma arquibancadinha ali. E tem uma arquibancada que ela fica lá, que essa a gente acha muito legal, mas essa é mais pontual. Aí você precisaria realmente saber quando e como e etc. para você ver a possibilidade. Que ela fica ali no pavilhão da Apollo, né? Então, assim, aquelas arquibancadas que ficam ali no pavilhão da Apollo, elas ficam de frente com a plataforma de lançamento. Claro que é longe de qualquer forma, porque obviamente tem uma distância de segurança, tem o lago, lago não, né? É o mar ali, né? É o mar. Então ali entre a arquibancada e a plataforma, mas eu acho que para público em geral essa é a mais próxima de um lançamento que você pode ficar, né? A não ser os astronautas que estarão mais próximos de você. Bem mais. Agora, tem um lugar, porque assim, se a gente fala de experiências, né, eu acho que é legal quando você conhece um país diferente, você visitar um pouquinho, né, como que a gente falou aqui no começo, adentrar um pouquinho na cultura. Mas eu vou falar de um lugar específico, é um lugar super simples, é um lugar muito gostosinho, que fica em Clermont, que é pertinho de... Quanto tempo tá de Orlando? 40 minutinhos? É praticamente Orlando, mas é Clermont. Tem É que a gente tem o que a gente chama aqui de Grande Orlando, né? Então, assim, é que quando a gente fala de Orlando, pra você ter ideia, de repente uma curiosidade que você não sabe, ou se sabe, maravilha,
O cara fala assim, vou pra Orlando, vou pra Disney. A Disney não fica em Orlando. Então, é tão louco isso, né? Porque, assim, eles pegaram a cidade principal, que é Orlando, mas que é cercada de um monte de cidades menores. É igual São Paulo. Você pega São Paulo, São Bernardo, Santo ABC, André, né? você pega o ABC, né? E o grande ABC. Então, assim, você tem muitas cidades, tão importantes quantas, tão interessantes quantas, mas Orlando é a cidade que ficou famosa por ser a cidade principal, digamos assim. Agora você tem Lake Buena Vista, Kissimmee, Claremont, você tem Davenport. Todas são cidades no entorno de Orlando, né? Então a Disney, por exemplo, fica em Lake Buena Vista, né? Inclusive a Disney fica, não sei se você sabe, a Disney fica, parte dela no condado é da Disney, parte da Disney fica num outro condado. Então assim, é meio maluco essa divisão aqui. Então quando a Francine fala, putz, tem um negócio lá em Davenport que é muito legal, é uma outra cidade. Mas nem parece. Exato, quando você transita aqui, né, entre por exemplo, quando você tá hospedado aqui em Kissimmee, foi pra Disney, você trocou de cidade. Aí você fala, vou pra Universal, você foi pra outra cidade ainda. É muito doido isso, então você tá hospedado em Kissimmee, foi pra Lake Buena Vista e passou por Orlando. Muito doido isso. Mais ou menos isso. Mas enfim, tem esse lugar que fica ali em Claremont, que é muito gostoso, chama The View. E o The View é assim, você tem um estacionamento aberto que você não paga nada, você para ali e é aquela coisa pra você viver uma experiência de filme. Por quê? Eles têm, tem alguns food trucks ali fora, você pode alugar ali pra você jogar golfe, sabe? Tipo isso que você vê no... É golfe, amor. É golfe também, né? Golfe, mas é aqueles de torneio, né? De arremesso só. Que vai um do ladinho do outro, né? E você bate ali na bolinha, que é bem legal. E aí você tem uma vista linda da cidade. O pôr do sol ali é uma coisa fantástica. Aí tem música ao vivo, sabe? Aí tem umas comidinhas, tem um bar ali, tem as comidinhas que você pode, tem hambúrguer, tem hot dog, tem mexicaninho. E aquela coisa assim, que eles botam as mesinhas ali pra fora, aqueles bancos, sabe? E tem umas luzinhas penduradas que dão aquele charme. E é muito simples. O que eu gosto muito da cultura americana é que eu acho que eles são muito simples, né? E você consegue apreciar a simplicidade de algo que talvez a gente nem daria valor. Tem ali na esquina de casa, beleza. Mas aqui em Orlando é a mesma coisa, só que você tá em outro país. Exato. Mas é diferente. Então, assim, o The View, né, que fica em Claremont, eu acho muito legal. Porque você pode ter a experiência de jogar golfe. Eu sei que de repente tem no Brasil, mas é que aqui é muito comum. Tem muito campo de golfe aqui, né? Sim. Mini campos de golfe. Tem no City Walk também, ali pras crianças. Mini golfe aqui. O golfe aqui é um esporte muito tradicional aqui nos Estados Unidos. E na verdade, esse do The View, especificamente que a Francine tá falando, não é um campo de golfe, tá? Você tem baias onde você vai fazer... Você tem games, né? Você tem tipos de jogos. Então, assim, você tem um leitor eletrônico. Imagina que você tem um campo de golfe. Só que se você não vai entrar nesse campo como num campo de golfe. Na beira desse campo, você tem baias. E cada pessoa, cada família, cada time, enfim, vai alugar uma baia. E ali você vai no computador e escolher que tipo de jogo você quer fazer. Bater a bolinha pra ela ir mais longe, bater a bolinha pra ela acertar no alvo, enfim, você vai escolher mais alta, maior trajetória, enfim, você vai escolher ali na hora e você vai armar esse jogo pra você e sua turma. Então, assim, é muito legal. É tipo Top Golf. Top Golf é a mesma coisa. Exatamente. O Top Golf é mais famoso, mas é mais ou menos a mesma coisa. E eu diria o seguinte, ali tem restaurante também, blá, 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 mas se vale uma dica, tá? Aliás, um dos vídeos mais viralizados nossos sobre restaurante atualmente foi justamente um restaurante ali em Claremont que a gente adora, né? E você, inclusive... botou esse vídeo e a gente... Não, é surreal esse vídeo, né? E é engraçado porque, por exemplo, pra quem já veio várias vezes pra Orlando, às vezes você quer sair daquela obviedade. Porque até mesmo a gente que mora aqui, às vezes dá aquela cansada, sabe? Só tem muito restaurante bom, mas às vezes quanto mais, um pouquinho assim, que você dá aquela fugidinha do centro turístico, você descobre lugares que não parecem que estão em Orlando. E esse restaurante, quando ele viralizou de uma forma que até hoje, já faz meses que a gente postou, até hoje a galera comenta, compartilha. Porque a gente já tinha postado ele uns 4 anos atrás, 3 anos, sei lá. Pois é. E esse vídeo novo que acabou viralizando. Pois é, foi que loucura. Uma milésima vez que a gente vai no restaurante, aí a Francine falou, vou fazer um vídeo. Pegou imagens que ela tinha misturadas de várias épocas.
fez um vídeo e postou só com uma dica de um restaurante legal. E bum, arrebentou. Salt Shack chama, né? E é bem legal, porque assim, é em frente ao lago. Parece que você tá numa praia, assim, quando você vê o vídeo. Tem musiquinha ao vivo também, tem aquelas luzinhas. E tipo assim, o lago ali, ao invés de ter areia, sabe? São conchinhas. Então, aí tem aquelas cadeiras pra você sentar, ficar olhando o lago. Gente, é a coisa mais deliciosa. Ali tem vários restaurantezinhos, né? Tem um Farmer's Market, inclusive. Sim. Que a gente... Que, aliás, é outra coisa, né? É outra coisa. Farmer's Market é um negócio que é muito cultural aqui nos Estados Unidos. É a feira, né? Mas é uma feira diferente do Brasil, entre aspas. Então, assim, eu amo Farmer's Market. Aliás, uma das que eu mais... Sei lá, uma das mais emblemáticas, pra mim, ela nem fica em Orlando, fica na Califórnia. E eu adoro, ela fica ali no estacionamento praticamente ali do The Grove. Do Grove, né? Adoro aquele lugar. Então, assim, aquele mall é maravilhoso, esse Farmer Market é maravilhoso. Eu me lembro que faz tempo que eu não vou nele, mas enfim, eu lembro que eu sempre ia isso, vamos falar lá de 2015, talvez, 2016. Eu ia numa churrascaria brasileira dentro do Farmer's Market, era uma coisa meio barraca, sabe? Aquela coisa Farmer's Market, né? Só que o cara fazia um churrasco muito gostoso. E aqui a gente tem vários legais, né? A gente tem, por exemplo, o Winter Park. O Winter Park é uma outra cidade que fica depois de Orlando, que é uma cidadezinha muito bonitinha, que o centro é muito lindinho. Você vai lá, você vai achar que você tá num outro lugar, você fala, cara, não tô mais em Orlando, já saí de Orlando, tô na Europa, né? E assim, é muito bonitinho e tal. Lá tem um desses Farmers Markets, por exemplo, que geralmente esses Farmers Markets são aos sábados, tá? O problema é só o horário, né? Eles podiam ser É que começa cedo e termina market, tipo né? 1h, 2h máximo. Mas não dá pra você chegar esse horário. O barato do Farmer's Market é a partir da manhã, Exato. né? Chegar lá 9h da manhã, 10 no máximo. Não, e tem coisas locais. Tem a pipoca de Winter Park, que é super famosa. E tem verdade. vários restaurantezinhos. Então, ó, tem o Winter Park, tem o Winter Garden, tem a de Claremont. Tem um monte. Tem um monte. Todas essas cidadezinhas aqui tem esse Farmer's Market. E é uma baita de uma experiência legal. E se vale uma dica ainda, falando de Winter Park só, é que assim, a experiência a gente tá falando da experiência, mas aí às vezes me dá vontade de falar de uma dica, né, porque tá referenciada. Tem uma chocolaterie. Como fala? Chocolateria? É chocolateria? Talvez. Sei lá. Acho que sim. AJ. Meu. Nossa. AJ. É muito boa e não pense você que você vai lá pra comer chocolate. Tem chocolate? Óbvio, ela é uma chocolateria. Mas, cara, quando a gente vai lá, a gente pede uma... Se você entrar no MD Orlando lá no Instagram e procurar, você vai ver ela. A gente pediu uma tábua de frios, de vários andares. Era uma pirâmide. Era uma pirâmide de frios. Cara, que delícia. É um lugarzinho assim, pensa naquela... Sabe aquelas padarias super chiques de São Paulo, pra quem mora em São Paulo? É tipo aquilo, sei lá, ou as docerias mesmo, tipo uma Offner, uma Brunella, não sei nem se existem ainda, mas enfim, é mais ou menos isso, só que com salgados bem requintados, com tábuas e etc. Cara, é muito gostoso, o ambiente é muito gostoso. Aliás, tudo o Winter Park é muito gostoso. E é bem tranquilo lá, né? É muito bom, a gente adora o Winter Park. É verdade, Francine. E outra coisa que eu acho que vale uma visita, porque também é cercada de restaurantes, também porque tem muitos eventos que acontecem lá em muitas épocas do ano, e dependendo de quando você vier, você pode se informar desses eventos, porque tem muitos, tá? É o ponto mais emblemático de Orlando, na minha opinião, tão emblemático ao ponto de que, né, ele é parte da bandeira de Orlando. Ele está na bandeira de Orlando. Eu tô falando de Lake Eola. O Lake Eola é um lago, né, que tem umas fontes no meio do lago que ficam, né, jogando água, e essas fontes, inclusive, é que fazem parte da bandeira de Orlando. Ali, para você ter ideia, tem uma das atrações mais... que eu nem sei se eu posso chamar de atrações, mas dos seus visitantes mais ilustres, que são os cisnes, né? E muita gente vai lá para tirar foto com os cisnes, essas coisas todas. Lá tem... eu não sei, faz tempo que eu não ouço falar deles, até porque, enfim, mas eram cisnes negros, né? Aqueles super raros e super, né, cheio de coisas no seu entorno. Então, assim, e na volta, meu amigo, é barzinho, restaurante, lanchonete. É muito legal. Assim, eu ia dizer, é fácil estacionar. Não é fácil estacionar num dia que tenha muito evento, porque tem muita demanda de carro. Tem Farmer's Market lá também. Exato. Mas assim, você tem estacionamentos. Isso é uma coisa que vale a dica também. Cuidado, apesar de Orlando ser maravilhoso em relação à maioria dos outros estados ou cidades. Por exemplo, você vai para Miami.
Meu amigo, pra você estacionar em Miami... Nossa, odeio. Ou Nova York. Vai pra Nova York. Você vai querer se matar. Você não dá pra estacionar, não tem de estacionar. Quando tem... É aquele parquímetro que... Uma loucura. Cara, é uma loucura. Orlando não. Orlando, geralmente, malls, ruas, etc. Geralmente, tudo isso são estacionamentos grátis. Quando você chega em Downtown Orlando, ou seja, na região que fica Lake Eola e tal, aí sim você tem muitos estacionamentos de rua, na rua, que tem parquímetro. E não é nada complicado, porque muita gente olha e fala, ai, Deus me livre, mas ai, Deus... Cara, olha, vai, eu falo isso pra minha mãe quando ela olha pro celular. Você fala, mãe, pega uma mensagem, ai, meu Deus, onde tá a mensagem? Cara, calma, olha pro negócio que vai estar ali, muito nítido, claro e óbvio, né? O procedimento, por exemplo, do parquímetro pra você poder pagar. Ah, mas eu não falo inglês. Às vezes nem precisa, porque vai estar lá um número, $2/hora, né? HR. Então, assim, não é tão difícil. Mas Orlando tem muito do free parking, né? Então, assim, a maioria dos lugares, principalmente nessa zona turística, Kissimmee, etc., você pode parar na maioria dos lugares. Farmácias, shoppings, malls, lojas, etc., é tudo bom. De graça. É maravilhoso, né? Quando você vai um pouco mais para pontos metropolitanos, você acaba tendo essa questão do parquímetro e garagens. As garagens também são super tranquilas. Uma coisa que eu acho em garagem, tipo assim, você vai ver aquele prédio de garagem. Entrou, geralmente você paga na entrada, a média aí você vai pagar seus $6, $8 mais ou menos. E o legal é que, diferente do Brasil, aqui nos Estados Unidos, a forma dessas garagens é que as rampas que sobem para as garagens são as garagens. Uhum. Então você vai parando nas diagonais dessas rampas. Muito estranho. E aí a parte central da rampa fica o acesso. Uhum. Né? Então, assim, eles não fazem uma rampa e sobem para a garagem. A rampa é a garagem. Então, assim, é diferente, mas é muito interessante. Fica mais essa dica, Lake Eola é muito legal e eu acho que você vai ter bastante coisa para descobrir lá também. Aliás, se o cara pegar tudo que a gente falou nesse podcast até agora, ele faz 10 viagens pra dentro. É isso que eu ia falar, mas é dica pra várias viagens. Um lugar também que eu acho assim, ó, eu acho ele a coisa mais linda, eu acho ele super charmoso, super tecnológico, que Sou eu. É você, amor. Lindo, charmoso, lindo, tecnológico. E cheiroso, né? E cheiroso. Sou eu mesmo. É você, amor. Lake Nona, gente, Lake Nona é uma graça. Outra cidade aqui, fica pertinho do aeroporto e é o Boxe Park, inclusive tem um episódio falando só de Boxe Park aqui, pra vocês terem noção. E é muito legal, porque assim, parece que você não tá em Orlando, né? Quando a gente, de todas esses lugares que a gente só citou. Uma aspas, porque às vezes você tá ouvindo e fala assim, mas pô, já falaram uns 2, 3 lugares que você fala, parece que não tá em Orlando. Mas pô, eu fui pra Orlando porque eu quero parecer que eu tô em Orlando. Sim. A questão é que você pode ter experiência dentro da experiência. Esse que é o maior dos baratos. Então assim, você está em Orlando, você sabe que você tá em Orlando e você tá vivendo Orlando todos os dias. E de repente, estando em Orlando, você experimenta em algum momento algo que faz você parecer que não está em Orlando, mas parecer tá nos Estados Unidos. Num lugar especial. É muito legal. É muito legal. E o Boxe Park, gente, é porque Lake Eola, novo Lake Eola ali, né? Ele é Lake Nona, desculpa. Ele é super tecnológico, ele é lindo. Tem um shopping que pra mim, inclusive, lembra muito ali o Boxe Park, o The Grove. Lá na Califórnia. Ele tem um quê, assim... Não vejo, mas tudo bem. Se você tá falando... Sério? Eu não vou... Eu acho muito. Zero. Nossa, amor. É que o Grove... Será que é a minha memória que tá... O Grove, na verdade, ele é um shopping no estilo premium. Vai. Ele é um shopping ao ar livre. Bonitão e tal. Exato. Tudo lindo. Califórnia, tipo Lake Eola, exato. Lake Eola, caramba. Lake Nona, tô confundindo aqui, tô falando errado. Mas e tem o Boxe Park, tem o Wave ali, que é um hotel maravilhoso em Lake Nona. Aí ali tem... E várias fotos lá embaixo segurando o saco do touro. Tipo o touro que tem em Nova York? Nova York. O touro de Nova York, que você pode... A gente tem a foto pegando nas bolinhas dele. E tem... Lá de... Como é que é? Money Street, como é que é? Money Street? Loeb Street. Nossa, velho, você é uma vergonha. Não, Bom, tudo bem, esse touro aí, gente. Não, agora eu quero lembrar o nome. Então vai, procura aí então. Não vou procurar, eu quero lembrar. Então lembra o nome. Eu quero lembrar. Wall Street. Falamos junto, caramba. Loeb Street. Da onde que eu tirei Lobo? Porque tem o filme. O Lobo Wall Street com o DiCaprio. Isso aí, tá vendo? Eu pensei nele mesmo. Muito bem. Bom, pensou no DiCaprio? Não, no filme. Sei. Ainda bem, porque eu vi uma foto dele esses dias. Tá acabado. Eu vi uma foto dele assim, o cara falou assim, nós jovens sempre pensamos, né? Sempre sonhamos ser igual DiCaprio. Conseguimos. Muito bom. Mas enfim, no Lake Nona, especificamente ali o Boxe Park, é um lugar
delicioso, com vários lugares, várias, assim, paredes instagramáveis, todo lindo, sabe? Que tem entretenimento, tem música ao vivo, dependendo do dia que você vai, tem restaurantes, tem pizzaria, tem muita coisa legal que vai fazer, assim, principalmente à noite, né? Nesse caso, o Lake Nona, pra mim, ele fica interessante mesmo e bonito, lindo, né? à noite. De dia vai ser lindo, mas tem uma magia diferente. Então, assim, à noite ali no Box Park em Lake Nona é incrível. É verdade, é muito bonito, tem umas luzes muito legais, restaurantes muito legais. Dentro do Box Park, inclusive, tem música ao vivo, acho que é ao sábado, se eu não me engano. Acho que sim. Então, cara, assim, é outra experiência muito bacana também. A Francine falou, você viu, esse Lake Nona fica, 5 minutos do aeroporto. Pois é. De Orlando. Olha que loucura. Você fica trocando de cidade aqui, meu amigo, que se você fosse... Mas, Você não percebe, né? Você tá numa rua, olha, aqui é Orlando, aqui já é Lake Nona, aqui Exato. já é Kissimmee, aqui então, já... assim, mas nem se prende nisso. Pensa que tipo assim, é como se fosse bairros. É tipo um bairro. tipo isso mesmo. Vou pra Lake Nona. Mas pro brasileiro, às vezes é assim que eles pensam, sabia? Tipo, a Winter Garden é um bairro. Não é um bairro, É uma cidade. Celebration não é um bairro. E Celebration também não é uma cidade. Exato, Celebration é uma incógnita. É uma incógnita. É um neighborhood. Mas na entrada de Celebration tá Celebration City. Exato. Mas não é Ele mas não é. É. Porque o Walt Disney, quando veio pra cá... Isso é uma coisa interessante também. O Walt Disney, quando ele veio pra cá, quando ele veio pra Flórida, nas negociações, né? Eu não vou me aprofundar muito, mas a grosso modo, né, ele negociou que onde ficariam as terras de Walt Disney, onde seriam, né, as suas terras, teriam suas próprias regras, né, sua própria polícia, seu próprio bombeiro, sua própria escola, blá, 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 né, ao ponto da Disney ser... tipo assim, ela ser majoritária nas suas decisões como uma cidade. Sim. Né? Então, assim, é muito bacana. E a gente tem, tanto que a gente tem o condado ali, onde fica o Red Creek, né? Uhum. Que é o condado ali da... Então, cara, é muito louca a história da Disney. Qualquer dia a gente vai pegar um podcast pra só pra contar falar disso, né? A história da Disney, é que muito interessante. É muito legal. É. Dentre lugares que a gente vê, se bem que daqui a pouco já vai dar 75 horas de podcast, mas tudo bem. Dentre as coisas que eu também acho que são muito legais de se fazer aqui em Orlando, aí no caso de viver a experiência americana, tem um docinho que eu gosto. Francine gosta mais do que eu, mas da experiência a gente gosta quase igual. Ela gosta mais que eu. Eu gosto mais que você. Então fala você. Não, vou te dizer, o docinho em si, eu nem gosto muito, mas... Eu gosto do chocolate. Mas eu amo a experiência de fazer s'mores. S'mores, assim... Com certeza você já viu no filme a pessoa que tá ali com um espeto de pau, um marshmallow numa fogueira, né? Fazendo s'mores. Porque o s'mores daí você tem uma bolachinha e você pega o chocolate, a bolacha, põe um chocolate, uma barrinha de chocolate. Normalmente eles usam Hershey's aqui, né? Aquele tabletinho. Uhum. Colocou o chocolate, aí você esquenta o s'mores. Quando ele tá meio molenguinho... o marshmallow na fogueira. Quando ele tá molinho, você pega, bota ele no meio e faz um sanduíche. Então assim... Com outra bolacha por cima. Com outra bolacha por cima. Aí o marshmallow esquenta o chocolate, porque ele tá quente, aí o chocolate derrete e vira um biscoito recheado de chocolate com marshmallow. É muito bom. Assim, é bem doce, né? Eu consigo comer 1, 2 no máximo. Mas eu adoro a experiência da gente sentar em frente à fogueira, ali em volta da fogueira, e ficar esperando o marshmallow derreter. Que não tem muita paciência pra esperar que ele quer comer logo o marshmallow. E não, aí, eu quero comer o chocolate. O marshmallow dele ficar preto. Eu queimo o marshmallow, mas fica bom. Ele queima o marshmallow. Aí você tá falando, legal, vocês deram essa dica, mas e aí? Eu vou fazer o quê? Vou botar fogo na rua? Não, meu amigo. Muitos dos hotéis Disney, por exemplo, que nós já citamos nesse próprio episódio, inclusive como uma bela opção para você fazer uma visita, possuem fogueiras e que eles acendem essas fogueiras e você não precisa ser hóspede, você vai para esses hotéis e você vai fazer o seu s'mores, você vai se divertir, você vai comer. Um dos mais famosos, que obviamente é dica MD1 há mais de 7 anos, desde que o MD1 existe, é a fogueira do Tico e Teco, que muita gente acabou conhecendo, seja por meio do MD1 ou não, ou seja por meio de outros canais que conheceram por causa do MD1. Muito bem, por exemplo. Eu gosto de falar verdades, mas vamos lá. Na verdade, a fogueira do Tico e Teco, por exemplo, é uma fogueira gratuita que ela fica no Wilderness Lodge, Fort Wilderness. Fort Wilderness, que é um hotel da Disney para acampamentos, né? E você pode chegar no hotel, para seu carro. Kiko, não deixaram eu parar meu carro. Depende da lotação do hotel, da época do ano. Isso pode acontecer com qualquer hotel da Disney. Isso, mas aí você pode parar, neste caso de visitar hotéis, você pode parar no Disney Springs e pegar um ônibus pro hotel. Chegou no hotel, por exemplo,
exemplo, nesse da fogueira do Tico e Teco, você pega o ônibus que vai te levar até a área onde fica a fogueira. Aí lá vai ter show ao vivo, né? Vai ter um cantor americano cantando umas músicas. Coisinha pequenininha ali, rapidinho. Mini palquinho. Mas ele vai cantar algumas músicas country, vai entrar o Chip and Dale, vai entrar o Tico e Teco pra fazer foto, vai ficar ali perto das crianças, né? Aí você pode fazer s'mores, que eles vão acender as fogueiras, e ainda vai ter o Movie Under the Stars. Olha quantas coisas numa única experiência. Pois é. E aí essa questão do s'mores, você pode comprar, no caso, vem um kitzinho que já vem tudo. Vem a bolacha, vem o chocolate e vem o marshmallow. Você pode comprar... E o espeto. Você pode comprar, no caso, a gente tá falando desse específico do Tico e Teco, você pode comprar ali. É claro que se você comprar o pacotinho ali na hora, ele vai sair mais caro do que você comprar num supermercado, por exemplo. Você vai no Walmart, você compra o marshmallow, você compra a bolachinha, você compra o chocolate, pronto, o espeto, e você faz o seu próprio s'mores. Até, de repente, se você se hospeda numa casa de férias aqui, de temporada, algumas casas têm o fire pit, né? Algumas delas não são assim, a fogueira com lenha e tal. É tipo a gás. Então, assim, sai o foguinho ali, você pode fazer também. Enfim, tem várias opções, mas eu acho que isso é uma experiência muito legal. E vamos falar só mais uma, senão daqui a pouco esse episódio vai ficar com 19 milhões de minutos e vai ser 500 milhões de experiências. Exato. Vamos falar mais uma, até porque aqui a gente já deixou experiência para pelo menos 15 viagens. Então, assim, ó, guarda esse podcast na manga e vai fazendo aos poucos conforme você puder, e aí você vai contando pra gente também. Mas eu vou deixar uma última dica pra hoje, né, pra esse episódio, que é um lugar super já famoso aqui em Orlando, que tem várias atrações, que tem vários restaurantes, que é um lugar super gostoso. Eu diria que é quase um micro Disney Springs, né? Eu tô falando de Icon Park. O Icon Park virou um complexo de lojas, restaurantes, entretenimento e etc. Que eu acho que vale demais, né? A visita, ele parece um tanto quanto óbvio, mas há pouquíssimo tempo atrás, quando, né, nada existia ali, de repente veio a roda gigante, né? A nossa Orlando Eye. Era Orlando Eye. Orlando Eye. Então, é claro que isso foi baseado na London Eye, né? A roda gigante famosa de Londres. Mas, enfim, esse lugar começou a crescer. Começaram a chegar novas atrações, aí começaram a chegar novos restaurantes, novas opções de entretenimento. Então ali você tem hoje o museu, né, o Madame Tussauds, você tem o Sea Life Aquarium, que aliás agora também tem na Legoland. Mas o da Legoland é uma versão mais feita pra criança. Pra criança, Não, tem muita coisa ali, gente. Tem bar, restaurante, tem... O Red, que é muito legal. O Red, que tem música ali ao vivo, country, muito legal. Tem o Elena Riviera, que é um baita de um restaurante que eu gostei muito, tem shows, apresentações, dependendo do dia que você vai lá. Enfim, aí você não paga pra estacionar também, tem a parte que é paga, mas assim, tem estacionamento gratuito e é um lugar, assim, muito gostoso pra você passear, que vai agregar aí na sua viagem também. Com certeza, eu acho que você vai se divertir muito, é um complexo, fica na International Drive, né? E aí você pode até, se for o caso, né, usar a própria International Drive como uma dica agregada desse, porque aí na International Drive você tem Underworks, aí você tem I Can't Believe, como é que é? Não, eu ia falar o nome da manteiga. Como é que é lá? Believe It or Not. Você tem o Ice Bar. Você tem aquele que faz... Os minigolfs, os parks. Simula o voo de paraquedas o iFly, né? iFly. Nossa, tem... Não, International Drive, então, Tem um milhão de opções e a Icon fica na International Drive. Ou seja, você vai ter sempre muita coisa pra fazer na Icon ou no seu entorno todo. Afinal de contas, é a avenida mais famosa de Orlando, uma das mais famosas pelo mundo e que tem muita coisa bacana. Francine, eu acho que esse episódio foi muito enriquecedor para experiências de pessoas que querem pensar, como diz o nosso podcast, além dos parques. A gente se vê, até a próxima, meu povo!